Atos no capítulo 2. Hoje à noite, não é bem uma palavra, uma ministração, é mais uma conversa do que uma ministração em si, né? Uma palavra. Mas queria que teu coração estivesse aberto. Provavelmente eu não vou dizer nada aqui que você já não tenha escutado, mas como Pedro dizia, né? Para mim é bom relembrar algumas coisas a vocês. Então é bom relembrarmos algumas coisas, amém? Uma das coisas que nós temos falado então sobre esse tema avivados, que eu quero aqui retomar, relembrar rapidamente, é que infelizmente nós falamos desse tema avivados, porque a vida cristã normal, que deveria ser esta vida avivada, o viver avivado, infelizmente com o passar do tempo vai se tornando uma vida um tanto quanto morna na fé. Nós temos uma tendência a, com o passar dos anos, falo nós, geral, incluindo eu, nós temos uma tendência com o passar dos anos de nos tornarmos religiosos. Olha aí, ó, desligar o celular aí, por favor, né? O religioso, às vezes nós criamos uma ideia de uma pessoa religiosa como alguém que tem até uma roupa diferente, né? A gente imagina, sei lá, aqueles filmes bíblicos antigos, você vê os fariseus com aquelas túnicas, aqueles mantos diferentes. A gente imagina um religioso assim, eu não sou religioso, eu estou até de tênis branco aqui, o pastor estava brincando com meu tênis, né? Eu não sou religioso, eu sou descolado, eu sou da nova geração, eu sou isso, aquilo. Às vezes a religiosidade é extremamente descolada. Às vezes alguém que parece super cool assim, né? Jovem, né? Se veste bem para frente, bem jovem, mas às vezes tem uma mentalidade super religiosa. A religiosidade, ela não tem roupa, ela não tem um estereótipo. A nossa tendência é, se nós não nos voltarmos à palavra de Deus, se nós não cuidarmos do nosso interior, se nós não cultivarmos o Espírito Santo na nossa vida, a tendência é nos tornarmos religiosos. Nós vamos à igreja, nós participamos dos cultos aos domingos, nós até temos ali um momento de oração em casa, nós até lemos a Bíblia, mas tudo isso vai se tornando algumas práticas religiosas. É só uma sequência de práticas, é o checklist ali. Orei hoje? Orei. Nem me lembro que eu orei, mas orei. Li hoje? Li, mas não me lembro nem o que eu li. E sabe, esta é a tendência natural do ser humano e o diabo trabalha nisso. O diabo não tem problema com crentes que vão à igreja. O diabo não tem problema com crentes que participam de reuniões como essa, desde que estes crentes sejam religiosos. Ele trabalha para que isso aconteça, para que nós fiquemos dentro da nossa casta, do nosso gueto evangélico, da nossa igreja, cantando e louvando como pessoas religiosas, e nós não fazemos estrago nenhum lá fora. Eu acho interessante quando aqueles homens, né, tentaram expulsar o demônio lá, esconjuro-vos, né, em nome de Jesus a quem Paulo prega, e o demônio diz, conheço a Jesus, sei quem é Paulo, ou seja, esses aí têm feito um estrago aqui, eu sei quem eles são. Isso é um retrato de quem nós precisamos ser, conhecidos no céu e conhecidos no inferno, amém ou não? Sabe, então quando a gente fala de vida avivada, o viver avivado, avivados, nós temos que falar desse tema, porque a vida cristã, infelizmente, caminhou, né, para o lado da religiosidade, e nós precisamos voltar a isso aqui. É importante que isso aconteça. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Amém? Digo outra coisa que já disse aqui, o viver avivado tem como norma, como padrão, esta vida cristã normal, o livro de Atos. Quando você lê o livro de Atos, isso aqui é o padrão de um crente avivado. Ah, mas eu olho isso aqui e eu não estou vivendo. Pois é por isso mesmo que está escrito, é para que você olhe isso, fique inconformado com a tua vida e diga, Senhor, eu preciso mais de Ti, eu quero viver isso daqui.
Amém ou não? Vamos a Atos 2. Diz assim: ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo, e ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Fala conosco, Senhor, pela Tua palavra essa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Sabe, Atos, o livro de Atos, ele inicia com uma promessa. No capítulo 1 ainda, o Senhor Jesus fala aos seus discípulos: esperem na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. No verso 8 ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sabe, inicia então com esta promessa, e o que eles fazem a respeito desta promessa é, eles passam então a orar, a buscar por esta promessa. São ali 40 e poucos dias, 50 dias, até o dia de Pentecostes e a descida do Espírito Santo. Então, eles recebem uma promessa, e a partir disso, eles passam a buscar o cumprimento dessa promessa em oração. E aqui eu aprendo algo, que como discípulo de Jesus, o Senhor tem me entregue suas promessas, não é para que eu seja passivo, vou ficar sentado esperando que elas se cumpram. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou clamar. Amém ou não? Eles estavam reunidos naquele lugar em oração, eles estavam buscando, eles estavam clamando a Deus. E se tem algo que hoje, infelizmente, nós fazemos, nós negligenciamos a busca, nós negligenciamos a oração. Eu falo, não é que nós não oramos, entenda o que eu quero dizer, nós até oramos, mas quem sabe aquela oração, eu me pergunto algo: quais são as orações que movem o céu? Qual é a oração que Deus pensa em responder? O que passa no coração de Deus agora? O que Deus está esperando? Ele pensa: eu estou esperando um filho meu, uma filha minha orar a respeito disso aqui, eu quero fazer isso aqui na terra. Será que nós estamos abertos, conectados a Deus, para fazermos as orações que movem o céu? Um dia Daniel, lendo ali as escrituras, ele percebe, olha, cumpriu-se o tempo, e ele começa a orar, ele começa a clamar: Senhor, já passou o tempo, já se cumpriu. A pergunta é, mas não havia uma promessa? Não era só cumprir então a promessa? Se Deus fez uma promessa, não era só cumprir a promessa? Mas a gente percebe que Deus, Ele gosta dessa interação do homem, Ele gera no homem este inconformismo, e o homem passa a buscar, a clamar para que aquilo se cumpra. Há uma parceria entre Deus e o homem, o Senhor gosta de fazer isso, amém? Nós falamos do avivamento do país de Gales, foram 13 anos orando, 13 anos clamando, 13 anos chorando, 13 anos buscando. Nós negligenciamos muitas vezes a busca. E sabe, um detalhe é porque o nosso padrão de cristianismo, ele tem muito a ver com o agir. A gente gosta de agir, né? Pode ver, digo aqui de novo, nós quando vamos fazer alguma ação social, a nossa tendência é comparecer mais em massa. E isso é bom, isso é legal. Fazer o bem, ministrar o amor de Deus às pessoas através da ação social, legal, isso é bom, deve ser feito, não devemos negligenciar isso. Mas às vezes você convida para a oração, não vem toda a massa, a mesma massa que vem na ação social.
Por quê? Porque no nosso entendimento, a oração, eu não estou fazendo muita coisa, eu só estou aqui orando. E aí que o diabo rouba o nosso poder. Porque o poder vem através dos joelhos no chão, o rosto no chão, clamando diante de Deus. Quando o diabo tira os nossos joelhos do chão, ele investe nisso, ele rouba de nós o poder. O nosso poder está exatamente na busca, na oração. Amém? Estes discípulos, a eles foi dito o seguinte: não saiam da cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Sabe o que nós fazemos? Antes de sermos revestidos de poder, a gente sai, tem que evangelizar, tem que evangelizar, tem que evangelizar, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Tá bom, mas você sai falando de qualquer jeito, sem ser revestido. Eu não estou dizendo que você não deve evangelizar, deve, mas não negligencie a busca. Daqui a pouco evangelizar é só, não tem problema em dar o panfleto e convidar para a igreja, faça aquilo que você consegue fazer hoje, mas continue clamando e buscando, para que quando você for evangelizar, você possa demonstrar o amor e o poder de Deus às pessoas. Porque igreja já tem aos montes, porque convite para ir em culto, eles ligam o rádio e tem milhares, e ligam a televisão e tem milhares de convites para ir a igrejas, e para uma série de coisas. O que essas pessoas precisam, os teus colegas de trabalho, de faculdade, a tua família, os teus vizinhos precisam é da manifestação do Espírito e do poder de Deus. Isso vai causar impacto na vida deles. Então vá, evangelize, mas não negligencie a busca. É interessante, o Senhor diz a eles: não saiam, até que antes vocês sejam revestidos de poder. Mas a igreja hoje, ela trocou a busca pela ação. A gente gosta de agir, a gente sente às vezes que, sabe, daquela coceira assim, eu estou parado, eu não estou fazendo nada. Não, você está fazendo muito. Se você está buscando a Deus, e de novo, eu não estou fazendo uma apologia agora, não vamos evangelizar, não é isso que eu estou dizendo. Evangelize, continue, sou entusiasta disso, continue falando, mas não deixe de clamar, não deixe de buscar, não deixe de pedir: Senhor, me reveste com o teu poder. Me reveste com o teu poder. Eu te faço uma pergunta: se aqueles apóstolos não tivessem sido revestidos de poder, será que eles teriam causado tamanho impacto no mundo antigo? É interessante que chegou um ponto que eles chegavam nas cidades e alguns diziam: chegaram aqui aqueles que têm agitado o mundo. Que legal ser conhecido como um agitador do mundo, no bom sentido. Aqueles que têm agitado o mundo espiritual, aqueles que têm agitado a sociedade, pregando o Cristo ressurreto. Sabe, nós precisamos dar valor à busca, à oração. Não negligencie o poder que há na fome. Se tem algo que Deus quer despertar em você, é fome. Eu estava ouvindo uma ministração de John D. Lake, um antigo pregador, muito usado por Deus em cura. Acho que eu já falei dele aqui. Ele foi à África, ficou muitos anos na África, depois volta aos Estados Unidos, e ele vai para uma cidade, se não me engano, no interior da capital de Washington, e ele começa a ministrar cura naquele lugar, e naquela cidade houveram registros com documentos, com exames de 100, no mínimo 100 mil curas naquela cidade, com os registros das curas, com exames, o antes e o depois, teve registro das curas. E nesse lugar, esse homem, né, John D. Lake, que viveu isso, ele conta uma história. Ele conta que um dia ele fez uma caminhada e estava numa nevasca, estava na neve, né? Então ele estava com aquele sapato de neve, é bem cansativo, fez uma caminhada longa. Ele chega em casa, sua esposa tinha saído e ele está faminto. Ele diz que chegou com muita fome. A esposa tinha saído. Aí ele vai na casa do lado, que era a casa da irmã dele, entra na casa também, eles não estavam, mas tinha um bolo no forno, estava quentinho ainda. E ele, com tamanha fome, ele pega aquele bolo do forno e começa a comer o bolo.
E ele achou engraçado que parecia um bolo de milho, mas tinha umas bolotas dentro. E ele achou engraçado, mas pensou, sei lá, deve ser alguma coisa que a minha irmã botou no bolo, e comeu todo o bolo, e comeu o bolo inteiro, de tanta fome que ele estava. Quando a irmã chega, olha para ele e diz: John, eu não acredito que você comeu isso, eu estava preparando isso para as vacas, foi moído com espiga inteira aí dentro. E daí ele disse que de alguma maneira, ele fala algo, que Deus, né, trabalha isso na vida dele, que ele diz: quando você tem fome, até qualquer coisa que for colocada diante de você, você devora, porque tamanha é a tua fome. Será que nós temos fome? Será que nós temos sede de Deus? Será que nós temos fome da presença de Deus? Pergunta aí para quem está do teu lado: você tem fome de Deus? Mas fome mesmo, você tem fome? Pergunta aí. Sabe, o nosso problema em sermos cheios do Espírito Santo é que a verdade verdadeira é que nós nem sabemos direito o que realmente é ser cheios do Espírito Santo. Eu já disse aqui, uma vez numa reunião alguém gritou: quem está cheio do Espírito Santo? Aí todo mundo gritou: eu. Não, a pergunta deveria ser: quem pensa que está cheio do Espírito Santo? Né? Porque o que te faz pensar que você está cheio do Espírito Santo? Eu sei que o Espírito Santo habita em você, eu sei que Ele está operando em você, em mim também, mas será que nós estamos saturados do Espírito? Será que nós estamos realmente cheios do Espírito Santo? Será que é possível alguém que anda e caminha cheio do Espírito Santo viver uma vida comum, fria, mediana, medíocre? Será que é possível? Então, um dos nossos problemas com isso é que nós talvez nem saibamos o que é ser cheio do Espírito Santo. Você quer saber o que é ser cheio do Espírito Santo? Quem quer saber aí pode dizer amém. Leia o livro de Atos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Olha o que acontece com eles a partir de Atos 2. Você não vê aqui uma vida comum, você vê coisas extraordinárias acontecendo na vida desses apóstolos. A boa notícia é: eles não eram pessoas nobres, né? Eles não nasceram em berço de ouro, eles não tinham sobrenome, eles eram os improváveis, eles eram aqueles que na verdade nada eram, um perdão não eram nada. E essa é a boa notícia, porque Deus chamou aqueles que não são. Deus chama os loucos para confundir os sábios. Deus chama aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Amém ou não? Então, ser cheio do Espírito Santo é para você. Ser cheio do Espírito Santo é para mim também. Amém? Então, viver o livro de Atos é completamente possível para você. Eu sei que olhando assim parece: nossa, mas isso aqui é impossível, como é que eu vou ver isso? É possível. Mas tem fome aí, tem sede, tem vontade de viver isso? Ah, pastor, me deixa quietinho aqui no meu canto, tá bom assim, estou vindo na igreja, está melhorando a minha vida aos pouquinhos, está tudo bem. Bom, tá bom, é uma decisão. Você vai viver só na beirada, né? Você vai pegar só a sobra. Agora, se você quer realmente ser cheio do Espírito e viver Atos na tua vida, você vai ter que sair da zona de conforto, não tem como. Diz aí para quem está do teu lado: você vai ter que sair da zona de conforto. Amém? Será que nós entendemos o privilégio de abrigarmos a presença de Deus? Será que nós compreendemos o privilégio que é abrigarmos a presença de Deus? Digo mais, será que nós entendemos que Deus quer, através de nós, operar na vida de outras pessoas? E quando nós negligenciamos isso, Deus querendo se manifestar na vida de outras pessoas, transformar, curar, libertar, Ele não o faz através de nós, porque nós negligenciamos o mover, o ser cheio do Espírito, nós negligenciamos o ser guiados pelo Espírito e vivemos uma vida religiosa, muitas vezes. Sabe, uma das características desses primeiros apóstolos é que havia neles um profundo conhecimento
das Escrituras. Profundo conhecimento das Escrituras. Se você notar, nas primeiras pregações, a partir de Atos 2, há muitas citações dos profetas, dos salmos, demonstrando inclusive o conhecimento dos apóstolos das profecias messiânicas. Por exemplo, se você vai no verso 17 aqui de Atos 2, no verso 17, no verso 16 na verdade, Pedro ele diz muito diferente disso: o que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel. E aí Pedro começa agora a citar o que está escrito lá no livro de Joel. O verso 25 ainda do capítulo 2 diz: a respeito dele afirmou Davi. E aqui Pedro está citando o Salmo 16. Depois no verso 34, ele diz: porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés, citando o Salmo 110. Então, aqui Pedro está demonstrando um profundo conhecimento das Escrituras. E muitas vezes nós dizemos e usamos isso como uma desculpa: Pedro era um homem simples, ele era um pescador. Não sei, na época talvez ser pescador não era uma coisa simples. Talvez Pedro era um empreendedor, talvez Pedro era um dono, de estaleiro, não sei. Agora, mesmo que fosse algo simples, isso não importa. Pedro foi ensinado pelo maior mestre da história, Jesus Cristo. Sim ou não? Ele foi ensinado pelo maior mestre da história, com a melhor classe teológica da história, melhor do que Paulo, que foi ensinado por Gamaliel. Por quê? Porque foi o próprio Cristo Jesus que ensinou Pedro. Faz sentido para você? Sim ou não? Às vezes nós nos escondemos atrás dessas desculpas. Pedro é um cara simples, iletrado. Quando o texto de Atos 4 diz que eles eram iletrados, não está dizendo que Pedro era analfabeto, está dizendo que Pedro não tinha uma formação teológica da sua época. Ele não tinha um diploma dado por Gamaliel, mas ele havia sido ensinado por Cristo Jesus. Amém ou não? Então não significa que era alguém desleixado. Eu conheço, as Escrituras. Mostraram o vídeo hoje, o Lucas mostrava o vídeo do irmão. Coitado do irmão, estava nervoso, eu acho. Foi procurar aqui João, não sei o que, aí procurava, folhava e não achava João. E daí João 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Acho que o irmão trocou ali, nervoso talvez. Agora, nós não podemos ter um conhecimento superficial das Escrituras, irmãos. Se você quer viver esta vida cristã profunda em Deus, é necessário um aprofundar das Escrituras. Não estou dizendo que você precisa fazer um curso teológico específico, não é necessário. Agora, é necessário que você aprenda a teologia direto da palavra de Deus. Amém? Que você dê valor às Escrituras. Nós já falamos aqui, há países onde os crentes perseguidos, eles têm que rasgar uma página da Bíblia, decorar aquele texto e ir trocando as páginas, porque são perseguidos, e eles amam a palavra de Deus, têm zelo pelas Escrituras. Outros irmãos têm que contrabandear Escrituras para dentro desses lugares, e nós temos tudo, de forma tão livre, e quem sabe não valorizamos. Se você quiser viver esta vida cristã exuberante, essa vida que é o viver avivado, você tem que ir mais profundo nas Escrituras. Amém ou não? Quando você vê Estevão, por exemplo, em Atos 7, Estevão, aqui é o depoimento de Estevão diante aqui dos religiosos da época, e é interessante porque ele faz, na verdade, um apanhado desde Abraão, explicando a fé em Jesus. Ele tem aqui uma pregação expositiva desde Abraão, explicando e trazendo a eles o entendimento de que a fé de Abraão era, na verdade, uma fé colocada em Cristo.
Ele diz no verso 2 do capítulo 7, diante disso declarou Estevão: caros irmãos e pais, ouvi-me com atenção. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe ordenou: sai da tua terra, da comunidade dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ali ele vem, desde Abraão, ele vem citando Moisés, citando José, para explicar a fé em Cristo Jesus. Alguém que conhecia profundamente as Escrituras. E sabe, nós precisamos, se queremos viver esta vida avivada, nos aprofundarmos nas Escrituras. Amém ou não? Sabe, não viver só, do alimento da igreja, do pastor. Isso aqui é como o McDonald's, é o fast food. A gente dá algo um pouco mais prontinho, rápido, você pega no domingo. É bom para de alguma maneira, complementar algo que você já tem, algo que você já está buscando. Mas se você viver só disso, você vai minguar. Você precisa ir em casa, pegar a tua Bíblia, aprofundar, começar a anotar, começar a escrever, começar a ir mais fundo na palavra de Deus. Amém ou não? Uma outra coisa, característica desses primeiros discípulos, eles operavam no poder do Espírito. Em Atos 3, nós vemos aqui aquela passagem conhecida de Pedro e João. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhes dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante os pés e tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Logo em seguida entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Pedro e João estão fazendo algo corriqueiro. Eles vão à oração às 3 da tarde, algo que muito provavelmente já era comum. Eles estavam fazendo algo que costumavam fazer sempre. Porém, porque agora estão cheios do Espírito Santo, o corriqueiro, o comum, se torna uma oportunidade da manifestação da glória de Deus. A tua vida comum, o trabalhar, o estudar, o chegar no teu trabalho, a comunhão ou os relacionamentos interpessoais que você tem no teu dia a dia, agora, uma vez cheio do Espírito Santo, isso pode tornar-se uma oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Eles operavam no poder do Espírito Santo. Amém? Uma outra coisa, eles aproveitavam esses sinais como janelas de oportunidade para a pregação do Evangelho. Sabe, hoje nós precisamos discernimento, precisamos ser cheios do Espírito, manifestar o poder, mas discernimento. Esses dias oramos com um senhor aqui no Atos de Amor. Ele começou a mexer a perna. Olha, estou mexendo a minha perna, não mexia, estou mexendo a perna. Mas quando fomos falar de Jesus para ele, ele diz: não, Jesus e a Maria. Nós vivemos em um país que tem um sincretismo religioso tão forte, que nem a cura às vezes é um sinal claro da manifestação de Deus, porque eles atribuem curas a imagens, a entidades, a santos, ditos santos. Até isso no Brasil é complicado. Seria melhor que ninguém tivesse escutado nada sobre fé. Às vezes seria melhor do que você pregar para alguém que tem um fundo religioso. Você entende o que eu quero dizer? Nós precisamos não só de sermos cheios de Espírito, mas de discernimento, de palavra de conhecimento, para que possamos manifestar esse Evangelho no poder de Deus. E isso está disponível para você. Amém ou não? Não é só para o pastor, não é para o líder, não é para o diácono, não é para não sei, não, é para você. Todos nós. Nenhum de nós é especial, nenhum de nós tem algo diferente, a não ser o Espírito Santo operando em nós.
e Ele está disponível para você, amém? Então eles aproveitavam estas oportunidades. Você vê, por exemplo, em Atos 14, Paulo vê um homem, verso 8, diz: em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar. Quando, fixando os seus olhos nele, percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. Olha o que eu estou dizendo aqui para vocês, né? Aquele fundo religioso que atrapalha a ação, aquilo que Deus está fazendo até. Agora a gente vê no verso 15: homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante à vossa, e vos temos anunciado o Evangelho, para que vos afasteis dessas práticas inúteis, e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Em tempos passados Ele permitiu que todas as nações andassem segundo os seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade, enviando-nos do céu chuvas e as estações das colheitas, cada uma a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhes homenageassem por meio de sacrifícios. Olha só, não só o sinal é uma manifestação ou uma janela de oportunidade para pregar, mas além de sermos cheios do Espírito, precisamos desse discernimento, precisamos de palavra de conhecimento, porque no Brasil mesmo, nem o sinal é garantia de que você vai ter um povo aberto a Jesus. Pode-se atribuir esses sinais a outras coisas. Por que isso é importante? É importante, irmãos, porque nós precisamos andar mais na unção do Espírito, amém ou não? Mais na unção. Às vezes a gente grita muito, às vezes a gente faz muita força, às vezes a gente está querendo botar o evangelho goela abaixo, né, em alguém. A pessoa não quer, mas a gente está insistindo. A pessoa aceita por constrangimento, mas não é porque ela quis. Quando você pega pregadores como o Spurgeon, por exemplo, Spurgeon, numa das suas pregações, ele anuncia Cristo e diz: quem quer receber Jesus? 500 pessoas levantam as mãos, ficam de pé. Ele diz: não, vocês não entenderam, senta de novo. Ele pregou de novo. Ele diz: agora, ouvindo a mensagem, quem compreendeu e quer receber Jesus como seu Senhor, fica de pé. As mesmas 500 pessoas ficaram de pé. Ele diz: não, tem alguma coisa errada, é muita gente. Senta de novo, acho que vocês não entenderam o que eu falei. Prega de novo. Aí ele pede: agora eu vou pedir que todo mundo que quiser receber Jesus vá para uma sala do lado. As 500 pessoas foram para o lado. Por quê? Porque ele, no interior dele, ele pensava o seguinte: não é possível, as pessoas não estão entendendo o que eu quero dizer. Não pode ter 500 pessoas aqui para aceitar Jesus. Mas havia. Mas ele entendia que o evangelho não é algo que eu suplico a pessoa: receba Jesus por favor. A pessoa precisa entender que o evangelho é um tesouro, que o reino de Deus é o que tem de maior valor. Se você não dá valor ao reino de Deus, poxa, cuidado. Se você não dá valor à palavra de Deus, aquilo que Cristo fez por você, cuidado. Sim ou não? O Senhor Jesus disse: Ele não veio condenar o mundo, mas se alguém não crê nele, já está condenado. Se alguém não crê nele, sobre ele permanece a ira de Deus. Às vezes nós estamos suplicando: recebe Jesus por favor. Tudo bem, você deve amar as pessoas, pregar para elas, mas não precisa tentar botar a goela abaixo. Ande na unção do Espírito Santo. Ande na unção do Espírito. O Espírito vai te guiar, o Espírito vai te conduzir. Eu quero andar mais na unção do Espírito. Sem unção, tem um amigo que fala isso, nós acabamos abençoando o diabo, às vezes expulsando Deus, né? As pessoas vêm à frente e caem, aí você está expulsando e às vezes a pessoa caiu tocada por Deus. E às vezes a pessoa está manifestando e você está abençoando. Nós precisamos de discernimento, e isso vem com unção, vem com comunhão com Deus. Amém ou não? E não é feio a gente pensar sobre isso. Nós precisamos crescer na unção
em uma vida de intimidade com Deus. Eu quero isso, amém? Abre comigo Ezequiel para a gente encerrar, Ezequiel capítulo 47, vamos ilustrar com esse texto. Eu entendo que essa é a vontade de Deus para nós. Ezequiel 47. Diz assim: então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo, e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Em seguida ele me levou para fora, pelo portão norte, conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo, que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental, com uma corda de medir na mão. Enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, isto é, 500 metros, e me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo. De novo mediu 500 metros e conduziu-me pela água que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado, e era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Depois, o texto fala que estas águas são águas purificadoras. Por onde o rio passava, trazia vida. Ele chegaria ao Mar Morto e daria vida ao Mar Morto. Aonde o rio passasse, árvores cresceriam, traria vida. Sem tirar do contexto, mas usando esse texto como uma ilustração, lembrando daquilo que o Senhor Jesus disse lá em João 7, ele disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque a água que eu lhe der será um rio fluindo do seu interior, um rio de águas vivas. Porque esta água que flui do trono de Deus, do templo de Deus, aonde passa, gera vida. E o desejo de Deus é que você entre profundo nessas águas, para que aquilo que você estiver recebendo de Deus, esta água viva se torne algo que jorre, trazendo vida a todos aqueles que estão ao teu redor. Amém ou não? O desejo de Deus é te levar a águas mais profundas. O desejo de Deus é que você tenha sede, porque Ele quer te dar água viva. Amém? Ele quer te levar a um lugar mais profundo, aonde você não controla, aonde você não dá pé, aonde você flui em Deus. Não viva à porta como aquele homem em Atos 3. Ele estava à porta do templo, ele não entrava no templo. Eu fico pensando, ele passou a vida na porta do templo, porque dentro do templo não tinha solução para ele. Que triste, viver à porta da igreja, porque dentro da igreja não tem solução para você. Sabe, aqui precisa ser um lugar de solução, amém? E nós temos esta condição, é nós que tornamos este lugar um lugar de vida, um lugar de um rio de águas vivas que flui de nós, amém? Nós precisamos fazer o que Pedro fez. Pedro disse: olha para nós, olha para mim, porque eu carrego água viva que flui para a eternidade. Olha para mim, porque o Espírito Santo está sobre mim, e há a solução de Deus para você, daquilo que sai de mim, porque recebi de Cristo Jesus. Sabe, o Senhor quer nos levar a estas águas mais profundas, mas nós não podemos mais negligenciar a busca, a fome, a sede. Eu queria te despertar nessa noite para isso. Há mais de Deus, mas é necessário fome, é necessário sede. Amém? Baixa a tua cabeça onde você está. Fale com Deus. Não sei como é que você entrou aqui hoje, mas se você quer mais de Deus, vamos tirar alguns minutos orando. Assim como você está, comece a dizer: Senhor, eu quero mais de Ti. Aumenta a minha fome,
aumenta a minha sede.